Os mineiros também tiveram o apoio dos companheiros aposentados. Um americano acusado pela Rússia de ser um espião e libertado por Moscou na quinta-feira nega ter roubado segredos militares e promete escrever um livro contando sua versão da história. Edmund Pope, que sofre de um tipo raro de câncer, conseguiu um indulto do governo russo depois de intensas negociações que envolveram até o presidente Clinton. Ele chegou a ser condenado a 20 anos de prisão por espionagem. Agora, Pope se recupera no hospital de uma base americana na Alemanha. Na primeira entrevista que concedeu depois de ser libertado, o empresário de 54 anos disse que nunca tentou obter informações militares secretas e prometeu contar num livro detalhes da difícil experiência nas prisões russas. A secretária de Estado, Madeleine Albright, deixa de lado mais uma vez a imagem de durona e cai na dança por uma boa causa. A faceta alegre da mulher de aço da política externa dos Estados Unidos apareceu há 4 anos, quando ela dançou a Macarena na ONU. Madeleine Albright voltou a surpreender numa visita a um campo de refugiados em Ruanda e mais recentemente na Coreia do Norte, quando se esforçou para acompanhar a leveza da apresentação de um grupo de crianças. Agora, a secretária de Estado, que é de origem tcheca, é a principal estrela do clipe que comemora os 50 anos do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Ela aparece dançando ao som da música Respect, clássico da música soul usada nas campanhas pelos direitos dos civis nos anos 60. Além de Albright, também aparecem no clipe ex-refugiados da Ásia, da África, a guatemalteca Rigoberta Menchú, Prêmio Nobel da Paz, e a chilena Isabel Allende. A campanha bem-humorada tem o objetivo de acabar com o preconceito aos refugiados, valorizando histórias de sucesso. Nove horas e 4 minutos, horário de Brasília. Assista a seguir a reapresentação do Globo Repórter. A próxima edição, no Em Cima da Hora, começa às 10 da manhã. Até lá! Muitas pessoas você já conhece. E muitas outras você precisa conhecer. Um novo convidado a cada programa. Um mergulho em diferentes histórias, opiniões, experiências. Um bate-papo revelador no Almanac. Nas madrugadas de terça a domingo. Olá, no N de Notícia esta semana, o século XXI está aí, trazendo com ele a convergência das mídias eletrônicas e a força da internet. Como vai ser o estudante de jornalismo do futuro e o profissional de comunicação? Para conversar sobre esses assuntos, nós vamos receber no N de Notícia Otávio Tostes, editor executivo do Globo.com, Daniel Quarti, da Universidade. E também vamos conversar com Carlos Alberto de Franco, professor de Ética Jornalística da Universidade de Navarra, na Espanha. Não perca no N de Notícia esta semana. N de Notícia com Renato Machado, domingo, 11 da noite, aqui na Globo News. A economia brasileira leva jeito de sustentar em 2001 o processo de recuperação iniciado em 2000, com a economia em alta e inflação em baixa. É o que vamos conversar com um dos analistas mais bem equipados da economia brasileira, da economia mundial, o executivo Alcides Amaral, presidente do Citibank do Brasil. Espaço Aberto com Joelmir Betting, domingo, 9h30 da noite, aqui na Globo News. Para você ficar bem informado, os principais indicadores da economia do Brasil e do mundo.
Bolsa de Valores, indicadores agrícolas e financeiros, moedas, metais. Globo News Indicadores, em 5 edições diárias. Nosso Espaço Aberto tem a honra de receber um dos maiores nomes da música popular brasileira. Muita gente diz que Caymmi é preguiçoso. Você vai ver que ele é contemplativo. Há uma diferença. Eu sou daqueles que contemplam ainda o homem que foi à lua, né? Essas coisas assim. Ah, sim, senhor. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro. Hoje, 9h30 da noite, aqui na Globo News. Globo News, a vida real, em tempo real. No programa desta noite, nossos repórteres viajam pelo maior país das Américas. Chegam no momento em que os ursos saem de seus abrigos, os rios se enchem de peixes e as matas se cobrem de verde. Passam por florestas que ainda guardam todos os bichos e mostram o topo das geleiras que são verdadeiros berçários de vida. No Globo Repórter desta noite, produzido pela equipe da EPTV, afiliada da Rede Globo, você nos acompanha nessa aventura pelo Canadá em dias de sol. Responda rápido. A palavra Canadá lembra neve, frio, montanhas congeladas? Sim. Mas o maior país das Américas só é assim durante 5 meses do ano. No verão, 19 horas de sol por dia mudam muita coisa por aqui. Depois de um inverno rigoroso, com temperaturas de até 30 graus abaixo de zero, os dias de intensa luz trazem de volta a vida com todo o esplendor. A neve se transforma. Desce das montanhas. Flui sobre as pedras. Forma riachos. Cachoeiras. Rios. Nós estamos na Colômbia Britânica, costa oeste do Canadá, na região de Bellacoola. Cidade de pouco mais de 1000 habitantes, que parece perdida entre as montanhas da costa. Aqui só se chega de barco ou avião. Porta de entrada para uma das regiões canadenses mais preservadas. Depois de 5 meses cobertas pela neve, as montanhas revelam florestas.
elas, os bichos se mostram muito ativos, preocupados principalmente em comer. A nossa presença não incomoda nem mesmo o arisco cervo do rabo preto. Curioso, até se exibe para a câmera, cheio de graça. Mas nem todos os bichos são assim. Nós estamos caminhando por uma das mais antigas florestas da Colômbia Britânica. Cedros, pinos, árvores com até 40 metros de altura são responsáveis por colorir de verde até o chão. Uma das curiosidades dessa floresta é que, por ela ser muito antiga, tem cerca de 300 anos, as árvores aqui impedem a entrada dos raios solares. Por isso, até o solo da floresta tem essa cobertura verde. São algumas espécies de musgo que se desenvolvem aqui justamente por causa da falta de luz e o excesso de umidade. Toda floresta tem seu predador. E o maior predador das Américas vive por aqui. O urso grizzly. Mas ele só desce das montanhas para se alimentar nas margens dos rios durante o outono, época da migração do silver salmon, o salmão prateado. O mesmo acontece no Alasca. Há 4 anos encontramos os grandes ursos grizzly fazendo verdadeiros banquetes na água gelada. No verão, as florestas ao redor de Bela Coola recebem a visita de um outro grande mamífero, o urso preto. E é atrás dele que estamos. Quando um urso preto entra na mata, olha só o tamanho do rastro que ele deixa. O capim fica totalmente tombado. Aqui provavelmente ele estava se alimentando de frutinhas como esta, uma cereja silvestre. Vamos seguir esse rastro para ver se a gente encontra o bicho. Ele parece bem recente. As pessoas daqui dizem que encontrar um urso na mata é uma questão de sorte. O azar é quando ele te encontra primeiro. A trilha no campo aberto nos leva de volta à floresta. Na mata fechada, a sensação é de que nessa área o urso pode nos ver primeiro. Continuamos seguindo as marcas deixadas pelo bicho. Olha, isso aqui é outro sinal de urso preto por perto. Normalmente, com as garras, os ursos quebram esses pedaços de madeira, troncos já apodrecidos, à procura de insetos, formigas. O urso come de tudo. Seguir um urso exige disposição. O bicho não se preocupa com subidas e descidas. É um excelente andarilho. Segundo estudos científicos, um urso pode cobrir uma área de 300 quilômetros quadrados. 3 horas de busca e, para nossa sorte, encontramos o urso primeiro. Tô vendo uma mancha preta ali. Aonde ali? É. Isso ali é pedra. Pedra não se mexe. Aonde? Lá? Lá. 1 não, 2. O primeiro totalmente preto e o outro mais claro. Esse urso, pelo que a gente pode ver, está com uma coleira. Provavelmente, algum pesquisador acompanha o movimento dele através de ondas de rádio. Assim que nos percebem, procuram se afastar rapidamente. Melhor assim. Os dois saem da floresta para o campo aberto. E em questão de minutos, somem no mato alto. O guarda florestal confirma que os 2 ursos que nós vimos são da mesma espécie. O urso preto varia de cor, do marrom claro ao negro intenso. Agressivo, o urso é, antes de qualquer coisa, um fujão.
Tivemos a sorte de encontrar outro urso e dos grandes, na borda da floresta. Sem nenhum obstáculo pela frente, podemos filmar de longe. E quando se encontra um urso comendo, ele também não tem outra preocupação. O urso preto pode chegar aos 300 quilos. Se alimenta de formigas, raízes, peixes. Este tranquilamente come plantas. O urso não enxerga bem, mas tem a audição e o olfato muito desenvolvidos. Qualquer barulho nosso e o bicho desconfia. Difícil ter medo de um bicho assim, com jeito de bonachão. Desconfiado, segue seu caminho floresta dentro. Não foi fácil encontrar os primeiros, mas urso preto é o que não falta por aqui. E se ninguém incomodá-los, vão sempre continuar sendo calmos e comilões, como esse outro que se delicia de flores. Como em toda essa região só existe uma estrada, não há acesso para quase nenhum lugar entre as montanhas daqui. Por isso, nós vamos ter que usar um helicóptero para chegar aonde só é possível chegar voando. Vamos conhecer áreas preservadas, onde o homem ainda não tocou. Richard Lapon é piloto há 23 anos e nos últimos 5 anos se especializou em voar entre as montanhas. Ele conta que voar nessa região é sempre um desafio, por causa das variações do clima, mas que apesar disso, é seguro. Decolamos pelo vale do rio Bela Coola, que nessa época tem a cor esverdeada por causa do degelo nas montanhas. Do alto, o cenário é deslumbrante. Os vales que separam as montanhas parecem um mais bonito que o outro. Alguns se cobrem de florestas, se mesclam com a neve. Há ainda os que exibem só o terreno rochoso. Pelos vales seguimos em direção a um berçário da vida. As montanhas agora parecem muralhas mais altas que as nuvens. A visibilidade diminui. Nós estamos agora a 1.600 metros de altitude sobrevoando uma geleira. O piloto está procurando um local para pousar o helicóptero, para ver se a gente consegue chegar bem perto de um lugar onde as pessoas daqui falam que o gelo é eterno. A geleira guardada pelas montanhas rochosas se destaca pela cor. O piloto escolhe uma rocha como ponto de pouso. E não é que ele desceu aqui mesmo? Olha só a quantidade de pedra que tem aqui embaixo. You're nuts? Good. Do alto, a gente tem a impressão que a geleira é pequena. Mas daqui, a imagem é surpreendente.
Tem pelo menos uns 50 metros de altura esse paredão. Esse paredão de gelo tem quase 2 quilômetros de comprimento e é apenas a ponta de um dos dedos da grande geleira Monarca. Um lugar onde se encontram frio, silêncio e beleza. Um cenário difícil de descrever, onde o vento e o sol criaram uma gruta de azul intenso. Essa geleira se formou há milhares de anos e, ao que tudo indica, vai levar outros milhares para desaparecer. Não é eterno. Está derretendo lentamente, de forma quase imperceptível. Parece ter a eternidade. O paredão de gelo azul apresenta trincas que demonstram que as colunas de gelo se desprendem, mas não há como prever as quedas. Richard conta que algumas pessoas se aventuram chegar aqui escalando as montanhas. Poucos conseguem. Ele mesmo já resgatou 3 mortos de um grupo de 5 alpinistas. Com um mapa, Richard mostra que, na verdade, a geleira Monarca tem 50 quilômetros de comprimento por 30 de largura. Mas que este é o ponto que permite maior aproximação. A migração dos salmões, como eles voltam do mar para o rio onde nasceram. Como protegem os filhotes. E por que todos os pais morrem? Nosso repórter fisga o salmão-rei, o maior e o mais raro de todos. É o que você vai ver daqui a pouco. Review. Eles são irmãos. Já receberam 3 indicações para o Grammy. Benson. Um trio que leva jovens fãs ao delírio. Review, hoje, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde, aqui na Globo News. Essas cenas são o retrato da guerra mais longa do século. Você vai ver a última parte da reportagem especial de Caco Barcelos em Angola, um dos países mais ricos e mais miseráveis da África. Espaço Aberto com Caco Barcelos. Última parte, segunda, 9h30 da noite, aqui na Globo News. Com o sol derretendo a neve, a água que desce das montanhas aumenta o nível dos rios. Água corrente, rica em oxigênio. É o sinal para o começo de uma das aventuras mais fantásticas da natureza. A migração dos salmões. De maio a outubro, 5 espécies diferentes de salmão vão deixar o mar. Os salmões do Pacífico são peixes chamados anádromos. Nascem nos rios, vivem na água doce alguns meses e seguem para o mar, onde ficam de 3 a 7 anos, dependendo da espécie. O instinto de reprodução traz os salmões de volta para o mesmo rio onde nasceram. Ninguém explica como esses peixes se lembram do caminho. Na foz dos rios, onde a água é mais suja, os salmões exibem força e rapidez para vencer a correnteza. Aqui começa a viagem de ida e de vida. E, ao mesmo tempo, uma viagem sem volta e de morte.
Apesar de terem nascido no rio, os salmões perdem a capacidade de sobreviver na água doce. Assim que entram no rio, são atacados por fungos e bactérias. Os peixes antes prateados vão mudando de cor. Na cabeceira dos rios, já com os corpos na cor de sangue e sem demonstrarem a agilidade e força do início da subida, acontece a reprodução. As fêmeas cavam pequenos buracos onde as ovas são depositadas. O macho, em seguida, derrama o sêmen. Cada casal faz em média 4 ninhos que são cobertos com sedimentos do fundo do rio. Os pais permanecem próximos, vigiando para evitar o ataque das trutas. A maioria morre pouco antes dos novos peixes nascerem. A primeira espécie de salmão a subir os rios para a reprodução é o King Salmon, o salmão-rei. É a espécie que atinge o maior tamanho, podendo chegar a 50 quilos, mas é também a que tem a menor população. Segundo os biólogos daqui, este ano devem subir os rios da região apenas 25 mil salmões-rei. Por isso, apesar da água aqui ser muito limpa, fica muito difícil perceber a migração deles. Se você fizer um comparativo entre outras duas espécies de salmão, o salmão rosa, que tem cerca de 4 milhões de indivíduos subindo o rio, e o salmão prateado, que são 100 mil, dá para perceber da dificuldade de você enxergar a subida deles. Difícil, mas não impossível. Na cabeceira do rio Atinarco, logo depois de uma forte corredeira, encontramos um pequeno cardume descansando depois de vencer mais um obstáculo. Os salmões sobem cerca de 70 quilômetros pelo rio Bela Coola e afluentes. Assim que saem do mar, param de comer. E mesmo que quisessem, não adiantaria, já que o rio de fundo de pedras não oferece alimento. Por ser a espécie que atinge o maior tamanho, é também a que atrai mais pescadores. Mas fisgar um salmão não é tarefa fácil. O peixe que não come na água doce só ataca as iscas artificiais por instinto. Para você ter uma ideia de como é difícil pegar um King Salmon, basta saber que os 9 pescadores que estão nesse ponto de pesca começaram a pescar às 5 horas da manhã. Agora são 6h05 da tarde. Sabe quantos deles conseguiram um peixe? Apenas um. O King Salmon demora tanto que eles costumam colocar esse sininho na vara, no caso de alguém resolver tirar um cochilo cansado de tanto esperar. A dificuldade é tanta que pegar um único salmão significa um bom dia de pesca, conta esse experiente guia da região. E é o que nós vamos tentar agora. Descemos o rio atrás do desafio. 1, 2, 5 horas no balanço das águas e nada de peixe. Encontramos um pescador que teve mais sorte. Meia hora de briga e um salmão de 17 quilos é retirado da água com muita comemoração. Continuamos rio abaixo e a sorte parece ter embarcado com a gente. Depois de mais uma hora de espera, o rei dos salmões ataca a isca. Ah, tá pego! Agora você não sai mais não! Vai pra dentro do barco! Olha o tamanho! Ao contrário do que pode parecer, a pesca esportiva é um dos fatores que garante a existência do salmão.
O dinheiro das licenças de pesca tem destino certo. Financia as estações federais de piscicultura. Só esta, de 78 até agora, já reintroduziu 10 milhões de salmões nos rios da região de Bela Coola. Custou até agora 70 milhões de dólares canadenses, cerca de 86 milhões de reais. Um investimento pequeno, já que a pesca esportiva gera 610 milhões de reais por ano aqui. É um exemplo de conservação. A migração dos salmões é uma aventura da vida selvagem. Só os mais fortes e os que escapam das redes de pescadores comerciais e dos anzóis dos esportivos conseguem se reproduzir. Os jovens salmões vão ficar no rio comendo insetos por alguns meses e já vão enfrentar os perigosos predadores. Patos que se reproduzem nessa mesma época justamente à espera dos peixinhos. Os alevinos que sobreviverem vão seguir para o mar. Só voltam para o rio quando chegar a vez deles de garantir o ciclo da vida com a própria morte. A águia careca em dia de caça. Ela voa a mais de 300 km por hora. E quando mergulha nos lagos em busca de peixe, é bote certeiro. Veja a seguir. Conta corrente especial. Como fazer o 13º render mais e planejar seus investimentos para 2001. Não acredito em fortes altas do dólar para o ano que vem. Uma conversa com o consultor de investimentos André Petersen. Conta corrente especial com Gilberto Menezes Cortes. Hoje, 1h30 da tarde e 8h30 da noite, aqui na Globo News. O que está acontecendo? A repercussão dos fatos. A informação completa e atualizada para o seu dia a dia. Em cima da hora, de segunda a domingo, no começo de cada hora. Vamos fazer passeios ecológicos em cenários incomparáveis. Recuperar as forças com muitas delícias. Conversar com um povo que leva a vida simples. Conhecer gente que se aventura. Ver a criatividade de artistas anônimos. Via Brasil, descobrindo nosso país. Com Celso Freitas. De segunda a domingo, 7h30 da noite. Da água para os céus. Um dos maiores predadores do ar também vive por aqui. A bald eagle, águia careca. Sempre nas alturas, mas com os olhos na água. Para a ave símbolo dos Estados Unidos, a subida dos salmões é sinal de que chegou a época da reprodução. Atrás de comida farta para alimentar os filhotes, ela se reproduz nos rios da costa do Pacífico da América do Norte. Para a vida selvagem não existem fronteiras. Apesar de ser símbolo dos Estados Unidos, a águia careca também se reproduz aqui no Canadá. Nesta época do ano, começo do verão, as margens do rio Bela Coola se transformam em berçários de águias. Elas fazem o ninho bem no alto das árvores. Monogâmicas, assim que formam um casal, é para a vida toda. E isso significa um bom tempo. A águia pode viver até 40 anos.
Esse ninho ainda está sendo feito. Vamos procurar outro, de helicóptero. De cima, é mais fácil encontrá-los. Partimos para um voo rasante sobre o rio Bela Coola, observando atentamente o topo das árvores. Em questão de minutos, encontramos um. O piloto não pode se aproximar muito para não atrapalhar o trabalho da fêmea. Melhor descer e filmar de baixo. O ninho é construído com galhos. Dele, a fêmea só se afasta para buscar o alimento. O voo é majestoso. Soberana das montanhas, a águia parece voar sem esforço nas asas do vento. Do alto não parece, mas a águia careca tem quase 1 metro de altura. As asas de ponta a ponta medem 2,5 metros e fazem dela um planador por excelência. E planando, a águia se afasta, exibindo graça e beleza. Um voo harmônico. Para ela não existem obstáculos, nem mesmo a grande muralha das Rochosas. Apesar da águia careca construir o ninho na beira do rio, no começo do verão ela precisa buscar alimento longe, além dos vales. Para ela é fácil, para nós... Hora de botar o pé na estrada. Aliás, a única. E que estrada! ...65 quilômetros de curvas e subidas. Todo o trajeto à beira de abismos. Só mesmo quem tem asas se sente seguro por aqui. A 1.800 metros alcançamos um lago no platô entre as montanhas. É uma região rica em peixes. Como a águia careca só captura peixes de até 7 quilos, o King Salmon, que dificilmente tem menos de 10 quilos, não é presa para ela. E enquanto o salmão rosa e o salmão prateado não sobem o rio, a águia costuma pescar em lagos como esse, o Anaheim. Ela vem para cá atrás de trutas. Nós vamos ficar de plantão aqui o dia todo, para ver se conseguimos registrar esse flagrante da natureza. No voo de um lugar para outro, dependendo do vento, a águia atinge 105 quilômetros por hora. E não foi preciso esperar muito para observar a chegada de uma delas. Ela escolhe um galho alto, um puleiro de espera, de onde observa atentamente toda a superfície do lago. O que pode escapar de olhos tão atentos? E o olhar decide o mergulho. Outras vezes, a manobra de caça é ainda mais arrojada. Veja essa águia. Ela voa em círculos sobre o lago. Plana silenciosamente. Toda a atenção dela está concentrada na flor d'água, à procura de sombras, os peixes. Quando a presa é avistada, ela se atira do céu num mergulho rápido, preciso, fulminante. Num mergulho como esse, a águia pode atingir 320 quilômetros por hora. Das potentes garras, o peixe não tem chance de escapar. E é levado para o ninho. O alimento é dividido entre os filhotes, de 1 a 3. Missão cumprida.
É hora de descansar. Limpar o bico e tomar um banho de sol para secar todas as penas. A difícil tarefa de caçar o alimento vai ser repetida durante 3 meses, até os filhotes saírem do ninho. A partir daí, as jovens águias, ainda exibindo a plumagem escura, vão aprender a pescar. Para só depois de 5 anos, ganharem a plumagem branca na cauda e cabeça. Como os cabelos brancos, sinal de experiência. Nossos repórteres voam sobre a Grande Geleira e descobrem a cachoeira de 350 metros e as montanhas arco-íris. Daqui a pouco. O nosso espaço aberto tem a honra de receber um dos maiores nomes da música popular brasileira. Muita gente diz que Caymmi é preguiçoso. Você vai ver que ele é contemplativo. Há uma diferença. Eu sou daqueles que contemplam ainda o homem que foi à lua, né? Essas coisas assim. Ah, sim, senhor. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro. Hoje, 9h30 da noite, aqui na Globo News. Olá, no N de Notícia esta semana. O século XXI está aí, trazendo com ele a convergência das mídias eletrônicas e a força da internet. Como vai ser o estudante de jornalismo do futuro e o profissional de comunicação? Para conversar sobre esses assuntos, nós vamos receber no N de Notícia Otávio Tostes, editor executivo do Globo.com, Daniel Quarti, da Universidade, e também vamos conversar com Carlos Alberto de Franco, professor de Ética Jornalística da Universidade Navarra, na Espanha. Não perca no N de Notícia esta semana. N de Notícia, com Renato Machado, domingo, 11 da noite, aqui na Globo News. Para você formar opinião, a informação completa, os destaques do dia, acontecimentos de todos os pontos do planeta, avaliados por quem entende do assunto. Toda a dimensão da notícia. Jornal das 10, de segunda a domingo, 10 da noite. Decolamos de novo. Os platôs entre as montanhas, os lagos são pistas de pouso dos hidroaviões. Sobrevoamos um pequeno platô entre rochas e bosques e outro trecho maior da geleira aparece. É como um grande rio congelado que desce a costa da montanha. Aqui, a geleira forma mais um lago, onde blocos de gelo que se desprenderam custam a derreter, formando esculturas. Nós estamos agora nos afastando da região das geleiras e indo em direção ao Wilkesburg Park, uma área onde não é permitido voar abaixo dos 600 metros. Nosso objetivo é filmar a segunda maior queda d'água de todo o Canadá, com aproximadamente 350 metros. O piloto disse que vai tentar se aproximar bem dela se o vento permitir. Voamos agora bem rente às montanhas. De repente, uma fenda. E a cachoeira se mostra. 350 metros de queda. O piloto entra com um helicóptero na fenda e tenta se aproximar. O vento faz do voo um risco. Melhor subir.
Do alto podemos contemplar um dos mais bonitos cenários canadenses sem correr nenhum perigo. Nosso voo prossegue sobre a região montanhosa e as montanhas agora surpreendem. Ganham cores diferentes. Essas são chamadas de arco-íris e têm essa cor por causa do minério de ferro. Estamos agora a 2.900 metros de altitude, um voo que requer toda a atenção do piloto. Onde as nuvens podem esconder os picos das montanhas cobertos de neve. Procuramos mais um ponto de pouso sobre as montanhas virgens, que nesta época revelam a vida. Aqui as nuvens não deixaram. Escolhemos uma montanha mais baixa. A ação do sol com os dias longos está derretendo a neve no topo das montanhas. E é impressionante como a vida já começa a brotar aqui em cima, apesar do solo ser, na verdade, rocha pura. A vegetação que cresce sobre as rochas não é um mero capricho da natureza. No alto das montanhas, há quem precise dela. A cabra da montanha vive se equilibrando nos penhascos onde busca o alimento. Não há exagero algum em chamar as geleiras de berçários da vida. E só mesmo chegando bem perto delas é que a gente percebe que do encontro do calor e do frio nascem gota a gota lagos, cachoeiras, rios. E a água que corre nessa região transforma a vida por aqui. E o beija-flor do gelo? Como o menor pássaro do mundo consegue voar do México ao Canadá? Veja a seguir. Personalidades importantes para o pensamento contemporâneo. Mentes que brilham além do nosso tempo. Milênio. Ednei Silvestre, Lucas Mendes, Geneton Moraes Neto, Fernando Silva Pinto. Toda segunda, 11 da noite. Essas cenas são um retrato da guerra mais longa do século. Você vai ver a última parte da reportagem especial de Caco Barcelos em Angola, um dos países mais ricos e mais miseráveis da África. Espaço Aberto com Caco Barcelos. Última parte, segunda, 9h30 da noite, aqui na Globo News. Conta corrente especial. Como fazer o 13º render mais e planejar seus investimentos para 2001. Não acredito em fortes altas do dólar para o ano que vem. Uma conversa com o consultor de investimentos André Peterson. Conta corrente especial com Gilberto Menezes Cortes. Hoje, 1h30 da tarde e 8h30 da noite, aqui na Globo News.
No verão, nos campos e platôs da Colômbia Britânica, a neve dá lugar a uma explosão de cores. As flores silvestres nascem por toda a parte. Dezenas de espécies dão um colorido diferente à paisagem daqui. E quando as flores nascem, surgem também os beija-flores. O menor pássaro do mundo, capaz de parar no ar batendo as asas 80 vezes por segundo, é também um viajante. Nem o vento, nem as montanhas de até 3.000 metros são obstáculo para esta máquina de voar. Como um pássaro de 10 centímetros e cerca de 6 gramas consegue chegar aqui? Parece impossível, mas não é. Milhares de beija-flores chegam em março nessa região e ficam até o final de agosto. E eles vêm de muito longe, do México. Nas casas e hotéis de Bela Coola, os moradores colocam garrafinhas com água e açúcar para garantir alimento aos beija-flores antes do ponto máximo da florada. Essa empresária, dona de um hotel, gasta 30 quilos de açúcar por mês para alimentar os bichinhos. E tem um forte motivo para isso. Eles são o primeiro sinal da primavera, o primeiro sinal de vida no vale, diz ela. O naturalista Ron Maio conta que este é o beija-flor Rufus. Para ele, o maior recordista entre os beija-flores, já que além de rápido, é o maior viajante. Migra cerca de 3.000 quilômetros todos os anos. E esse passarinho vem para o Canadá para se reproduzir, já que nesta época é grande a quantidade de insetos, que o beija-flor precisa como fonte de proteína para os filhotes. Na linguagem indígena, Canadá significa lugar de encontro. Talvez seja o lugar onde se perceba melhor o encontro da vida com a morte. Um encontro passageiro. A vida parece terminar nas garras do predador. No fim da jornada dos salmões. No rigoroso frio das geleiras. Mas, na verdade, a vida sempre se transforma. O que nós chamamos de morte é apenas uma etapa de transformação. Olá, no N de Notícia esta semana, o século XXI está aí, trazendo com ele a convergência das mídias eletrônicas e a força da internet. Como vai ser o estudante de jornalismo do futuro e o profissional de comunicação? Para conversar sobre esses assuntos, nós vamos receber no N de Notícia Otávio Tostes, editor executivo do Globo.com, Daniel Quarte, da Universidade,
E também vamos conversar com Carlos Alberto de Franco, professor de Ética Jornalística da Universidade Navarra, na Espanha. Não perca no N de Notícia esta semana. N de Notícia com Renato Machado, domingo, 11 da noite, aqui na Globo News. A economia brasileira leva jeito de sustentar em 2001 o processo de recuperação iniciado em 2000 com a economia em alta e inflação em baixa. É o que vamos conversar com um dos analistas mais bem equipados da economia brasileira, da economia mundial, o executivo Alcides Amaral, presidente do Citibank do Brasil. Espaço Aberto com Joelmir Betting, domingo, 9h30 da noite, aqui na Globo News. Review. Eles são irmãos. Já receberam 3 indicações para o Grammy. Benson. Um trio que leva jovens fãs ao delírio. Review, hoje, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde, aqui na Globo News. Os fatos que foram destaque durante o dia e os últimos acontecimentos nacionais e internacionais. A análise imparcial, a opinião de quem é notícia. Para saber mais, Jornal das 10, de segunda a domingo, 10 da noite. Muitas pessoas você já conhece. E muitas outras você precisa conhecer. Um novo convidado a cada programa. Um mergulho em diferentes histórias, opiniões, experiências. Um bate-papo revelador no Almanaque. Nas madrugadas de terça a domingo. Globo News, a vida real, em tempo real. Da manhã, você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. Há 4 dias no início do inverno, a neve castiga a costa oeste dos Estados Unidos. Você está na Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Voltou a faltar luz no Rio de Janeiro. Vários bairros da zona oeste da capital ficaram sem energia elétrica desde as 3 horas da madrugada de hoje. A Light informou que houve um curto-circuito na instalação de uma empresa particular que afetou a rede. A companhia só foi comunicada do problema às 8h30 da manhã. O fornecimento de energia foi restabelecido por volta das 9 horas. É a 5ª vez em menos de uma semana que o Rio de Janeiro sofre com problemas no sistema de energia elétrica. Representantes das Coreias do Norte e do Sul concordaram neste sábado em lançar um comitê em conjunto. O grupo vai discutir o desenvolvimento e a prosperidade econômica entre as duas Coreias. O acordo é mais um passo para restabelecer as relações entre os dois países. No 4º e último dia do encontro entre as duas Coreias, ficou decidido que as conversas vão se concentrar em como reconstruir a Coreia do Norte. No espírito da nova era, as duas Coreias resolveram melhorar as relações. A Coreia do Norte pede a construção de uma usina termoelétrica para suprir o problema de eletricidade do país. A Coreia do Sul propôs construir uma usina maior na fronteira. No fim de dezembro, representantes dos dois países voltam a se encontrar para discutir a comunicação das rodovias, a construção de um complexo industrial e a melhor forma de prevenir as enchentes do rio Nakong. Mais de 1000 operários foram às ruas de Seul para
para protestar contra a venda de uma empresa sul-coreana, General Motors. Eles trabalhavam na empresa de automóveis sul-coreana Daewoo, que decretou falência no mês passado. 3.500 operários foram demitidos. Os sindicalistas exigem do governo sul-coreano medidas que reanimem a economia da empresa, que está em processo de venda para a multinacional americana General Motors. Os trabalhadores acreditam que mais empregados vão ser demitidos. Só em novembro, a empresa acumulou um prejuízo de 77 milhões de dólares. Os planos dela eram fabricar 2 milhões de carros por ano, mas até agora apenas metade deste número foi produzido. 2.000 pessoas fizeram um protesto contra o processo de impeachment do presidente filipino Joseph Estrada, em Manila. Mas um grupo de estudantes a favor da saída do presidente resolveu fazer uma manifestação diferente. Mais de 20 estudantes da fraternidade Alpha Pi Ômega desfilaram nus pelo campus da Universidade das Filipinas, na capital Manila. Eles querem o impeachment do presidente Joseph Estrada. Cada um tinha uma letra escrita no peito que formava a palavra resign. A multidão delirou com o protesto inusitado, mas nem todos querem que o presidente seja deposto. 2.000 pessoas andaram pelas ruas da capital filipina carregando cartazes contra o impeachment. Joseph Estrada está sendo acusado de suborno, violação da Constituição e por trair a confiança da população. Há 4 dias para o início do inverno, a neve castiga a costa oeste dos Estados Unidos. O tempo ruim obrigou as autoridades do Colorado, no oeste dos Estados Unidos, a fechar algumas rodovias. A pouca visibilidade provocou alguns acidentes. As autoridades também alertaram para o perigo de avalanches em regiões montanhosas. Apesar disso, há pessoas que conseguem encontrar uma forma de tirar proveito da situação e se divertir. Pela primeira vez, os moradores de Hong Kong puderam ver neve bem de perto. Tudo graças à tecnologia, que ajudou a levar ao país um pouco do espírito natalino. A neve de Hong Kong foi inaugurada com um show comandado pela cantora e atriz australiana Olivia Newton-John. A ideia é mostrar para o Oriente todas as características da festa ocidental. Segundo o organizador do evento, as máquinas de fazer neve são as mais modernas e estão sendo usadas pela primeira vez. Ele disse que elas são diferentes das tradicionais e fazem uma neve bem mais realista. As crianças aprovaram o resultado. Elas fizeram fila para conferir a novidade e poder brincar também. O Natal do Ocidente fica em Hong Kong até janeiro, com direito a uma feira de exposições de países da Europa. Acelino Popó Freitas luta hoje na Inglaterra contra o porto-riquenho Daniel Alicea. Este é o 5º combate do brasileiro no ano, mas desta vez o título mundial dos superpenas não vai estar em jogo. A 3 horas ao norte de Londres, Popó volta para a ensolarada e gelada Sheffield para a 5ª luta dele no ano. E volta já tendo ganho um presente de Natal. Um anel de ouro e brilhante da Organização Mundial de Boxe, dado para todo lutador que defende 4 vezes com sucesso o seu título mundial. Acostumado a deixar seus adversários deitados, Popó pena antes das lutas para conseguir emagrecer, o que o deixa com uma fome de super-homem. Meu Deus do céu, acho que vai subir umas 5 libras só de pensamento. Véspera de luta, essa é a hora mais difícil e importante, ir para o exame da balança. Popó é muito respeitado na Inglaterra, é uma atração. A primeira vitória é tranquila, ele está com o peso adequado. O adversário dele é porto-riquenho. Daniel Alicea é mais alto que Popó. A luta não vai valer pelo título, porque Alicea ainda não teria direito a desafiar Popó, de acordo com os rankings. Mas ele diz que a luta vale assim mesmo, porque, segundo ele, o público poderá ver aqui e na televisão que ele derrotou o campeão mundial. É fácil falar. Fazer... Em 27 lutas, 27 nocautes, na categoria superpena não tem pra ninguém. Mas o fato é que, apesar dos adversários mostrarem confiança, como é o caso de Daniel Alicea,
A oportunidade de enfrentar Popó não chega a ser um grande presente de Natal. Com a licença eu vou dar um direita, como se fosse a luva, Papai Noel. E um cruzado de esquerda, como se fosse a touca para ele deitar e dormir. Rapidinho. 10 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Assista a seguir a reapresentação do Globo Ecologia. A próxima edição de Cima da Hora começa às 11 da manhã. Até já. O nosso Espaço Aberto tem a honra de receber um dos maiores nomes da música popular brasileira. Muita gente diz que Caymmi é preguiçoso. Você vai ver que ele é contemplativo. Há uma diferença. Eu sou daqueles que contemplam ainda o homem que foi à lua, né? Essas coisas assim. Ah, sim, senhor. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro. Hoje, 9h30 da noite, aqui na Globo News. Conta corrente especial. Como fazer o 13º render mais e planejar seus investimentos para 2001. Não acredito em fortes altas do dólar para o ano que vem. Uma conversa com o consultor de investimentos André Peterson. Conta corrente especial com Gilberto Menezes Cortes. Hoje, 1h30 da tarde e 8h30 da noite, aqui na Globo News.